Oi, gente, tudo bem? Tava aqui batendo papo com uma amiga, tirando umas dúvidas sobre barras e axis e tudo mais. E aí surgiu um assunto muito interessante que a gente estava debatendo e discutindo aqui um pouquinho e me trouxe um insight. Eu achei que seria super interessante compartilhar aqui um pouco sobre isso. Julgamentos, não é mesmo? Como a gente julga, como a gente se sente julgado e como muitas vezes o que a gente acha que é um julgamento bloqueia e paralisa a gente e faz com que a gente não tome outras ações, não faça nada na nossa vida, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, Pri, amei a conversa, ótimo, foram ótimos insights. Como que a gente às vezes analisa, que a gente percebe que a gente tinha um julgamento sobre uma coisa que hoje esse julgamento que a gente tinha não faz mais sentido, né? Por exemplo, que a gente estava falando, você julga alguém por fazer vídeos pro Instagram, por estar no YouTube, não sei o que, você fala, aquela pessoa, não sei o que. E aí passam alguns anos, ou meses, ou dias, sei lá, e você, na verdade, começa a querer dividir, compartilhar as suas experiências, ou alguma coisa que aconteceu, e aí você se vê naquela situação de que você tá julgando a pessoa e você tá se tornando aquela pessoa que você tava julgando, vamos dizer assim. E uma coisa que é muito interessante é que no curso de barras e no Axis a gente fala que não existe julgamento, né? A gente deveria sempre evitar o julgamento. E que não existem verdades, tudo é um ponto de vista interessante. Então, se a gente consegue usar essa percepção do ponto de vista, ao invés da verdade absoluta e ao invés de julgar, né, de ter um julgamento sobre alguma coisa, as coisas se tornam muito mais leves. E o que é mais interessante é pontos de vista, eles são mutáveis. Então, se eu tinha um ponto de vista que não achava aquilo legal e hoje o meu ponto de vista mudou, tá tudo bem, né? Eu posso mudar o meu ponto de vista, porque provavelmente eu tive alguma experiência, eu passei por alguma outra situação, ou eu aprendi alguma coisa que me trouxe um outro ponto de vista, fez eu mudar esse ângulo de visão. Então, é muito interessante a gente tentar observar e analisar tudo na nossa vida através de um ponto de vista, né? Deixar essa questão de ser a verdade, de ter a verdade, né? De estar o que é verdade para mim, o que é certo, o que é errado, né? Isso não existe, né? Teoricamente, vamos dizer assim. Se você começa a observar tudo através de um ponto de vista, se torna muito mais leve se um dia você decide mudar o seu ponto de vista, né? E é muito interessante também a gente se perdoar, né? Porque, você fica ali se martirizando, que, nossa, eu tinha aquele julgamento, eu julguei aquela pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, tudo bem. Você estava fazendo o seu melhor com a percepção, com a consciência, com o que você tinha naquele momento. E tá tudo bem, né? Hoje você tem uma outra percepção, você tem um outro ponto de vista, você tem um acúmulo de uma bagagem diferente de experiências que te fez realizar e perceber uma outra coisa. Então, tudo bem, tá sempre tudo bem. Cabe a gente trazer o perdão e a consciência e se perdoar. Porque a gente às vezes consegue perdoar o outro, fala sempre pro outro sobre perdão, né, que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas a gente não se perdoa por algum ato, por alguma coisa que a gente fez. Então, a gente tem que, sim, olhar pra gente com amorosidade e entender que aquela situação aconteceu, que eu estava fazendo o meu melhor com a consciência que eu tinha naquele momento e que tá tudo bem, né? Então, isso que eu acho que é o mais desafiador, é a gente conseguir se perdoar. E uma outra coisa também é a gente conseguir olhar pra gente sem o julgamento, né? Deixar, eu falo, né? Eu tava até falando com a Pri, que a gente fala o que a gente tem que ouvir. Então, todo o nosso papo ali eu tava super atenta, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, é porque a gente tem que falar menos e ouvir mais. Então, tudo que eu tava falando pra ela, eu tava prestando atenção no quanto eu tava precisando ouvir aquilo que eu tava falando. E isso é muito importante, né? Quais são os julgamentos que eu tenho de mim mesma? Por que eu tô jogando no outro um julgamento que, na verdade, às vezes é meu? Né? Por que eu tô criticando aquela pessoa, mas ela tá fazendo algo que eu gostaria de estar fazendo, de repente, né? Por que eu tô preocupada com o que os outros vão pensar de mim? Na verdade, eu tô preocupada com o que eu penso de mim. Porque eu tenho o julgamento de que eles estão me julgando. Então, é sempre muito importante a gente observar
como que estão os nossos julgamentos perante os outros. E, óbvio, o mais ideal, no mundo ideal, seria a gente conseguir eliminar esses julgamentos e tornar tudo só um ponto de vista. Mas inicialmente eu acho que se a gente começa a trazer a consciência de que eu estou julgando, isso já faz uma grande diferença. Porque aí a gente consegue identificar e aí a gente se dá conta do quanto a gente julga. E a gente às vezes acha que está sendo julgado, mas na verdade a gente está julgando o outro, achando que ele está julgando a gente, né? Já li em vários livros, eles sempre falam isso. A gente se preocupa tanto com o que o outro está pensando, mas na verdade está todo mundo preocupado com o próprio umbigo, né? Então a gente está preocupado com o julgamento do outro, mas a gente está preocupado com o nosso julgamento. Então, fica um exercício aí pra semana. Pra semana, já tá acabando a semana. Mas fica um exercício pra gente observar e trazer consciência para todos os julgamentos que a gente tem, né? E se todo momento que você tiver um julgamento, você, olha, tô julgando, e você consegue mudar isso, né? Qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Por que eu tô tendo esse ponto de vista, né? Muda esse julgamento, transforma. Isso já, gente, faz uma diferença absurda, né? E quanto mais você traz a consciência dos julgamentos que você está tendo, mais você vai reduzindo isso, porque aí você se torna mais atento, mais presente nos seus pensamentos e você consegue ir reduzindo esse número de julgamentos. Até o momento que você consegue, antes de julgar, já... Opa, não, peraí. Ou então acabou de julgar, você já não, por que eu tô falando isso? Nada a ver. Então, a gente trazer a consciência sempre, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar de julgamento, né? Uma coisa que tá muito presente na nossa vida, principalmente agora com redes sociais, né? Nas rodas de amigos, em todo lugar, gente. A gente julga o tempo inteiro. Nossa mente mente pra gente. Então a gente tá o tempo inteiro pensando alguma coisa e inconscientemente estamos julgando. Então é muito importante a gente trazer consciência para esses momentos, né? Trazer consciência a todo instante. O que eu tô julgando? Por que eu tô julgando? Estou me julgando? Porque eu tô projetando meu julgamento no outro? Porque muito provavelmente o outro tá sendo só um espelho do que eu preciso trabalhar em mim, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, depois vamos bater um papo aí nos comentários, deixa aí alguma coisa pra gente ir falando, né? O que vocês fazem também para trabalhar essa questão do julgamento, né? Vamos trocar figurinha.